Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliano Biziac, eu sou especialista em Direito do Agronegócio e o objetivo desse canal é trazer informações tanto para os advogados que já atuam dentro do segmento, como para aqueles que estão pensando em fazer uma alteração de rota aí dentro da sua advocacia, tá bom? Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreve no canal, tudo isso é muito importante para que a gente possa dar continuidade aí na produção de conteúdos para vocês, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre uma dúvida aí muito recorrente dos alunos que fazem o curso, né, de crédito e endividamento rural, que já atuam para produtores dentro do agronegócio, que é quais são as principais e as mais recorrentes teses de defesa por parte das instituições financeiras nas ações de alongamento da dívida rural. Então, o que esperar de tese de defesa dos bancos em caso de pedido de alongamento judicial da dívida rural, tá? Então, a gente primeiro tem que entender o seguinte, tá? Isso na maioria dos casos, os bancos, de uma forma geral, principalmente esses bancos maiores, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, enfim, bancos maiores, tá? Eles não têm um escritório específico que trabalha, que presta serviço. Eles dividem os trabalhos, né? A quantidade, o volume de processos em blocos, e aí eles contratam escritórios para tocar, para cuidar, para apresentar defesas nesses processos, tá? Então, um banco pode ter aí 3, 4, 5 escritórios trabalhando em lotes diferentes de processos, tá? Como nós estamos falando de um grande volume, uma grande demanda de serviço, as defesas, de uma forma geral, elas têm teses, digamos assim, mais genéricas. Então, na maioria dos bancos, você vai verificar as mesmas teses de defesa. Não é que em todo o processo será a mesma defesa. Eles têm, digamos assim, um padrão de defesa e aí eles adequam a cada caso concreto, a cada processo em específico, tá? Mas, de uma forma geral, a gente tem ali um padrão que os bancos normalmente seguem na defesa dos pedidos de alongamento da dívida rural, tá? Então, dá para ter uma noção do que esperar nas defesas das instituições financeiras quando o pedido de alongamento da dívida rural. E quais seriam essas principais defesas que o banco apresenta nos pedidos de alongamento da dívida rural, tá? A primeira e a mais comum, acho que tem em todas as defesas, é a alegação da pacta sunt servanda e de que a obrigação, o contrato, foi devidamente assumido pelo produtor rural, pelo mutuário, e que, portanto, ele não pode ser alterado por decisão judicial. Essa aí é uma tese que quase todos os bancos, não todos os bancos, utilizam nas defesas, tentando demonstrar o seguinte, o que está estabelecido na cédula de quanto a prazos e etc., de pagamento e tudo mais, já está definido quando a contratação. Não pode agora, decorrido todo esse período, o produtor querer mudar a regra do jogo, querer jogar esse vencimento para frente. Isso seria ilegal. Já tem um contrato assumido entre as partes, uma pacta sunt servanda, o banco cumpriu com a sua obrigação, agora o produtor teria que cumprir com a dele. Essa é uma tese assim muito utilizada. Por que essa tese não se aplica no caso do crédito rural público, né, de endividamento? Porque existe a previsão legal, tanto na lei do crédito rural quanto no manual de crédito, que autoriza o alongamento da dívida rural quando forem constatadas determinadas circunstâncias na atividade rural. Então, dificuldade de comercialização do produto, dificuldade no desenvolvimento da produção e quebra de safra, se isso gerar a incapacidade de pagamento. Então, essa alegação do produtor rural, aliás, da instituição financeira, ela não pega, tá? Ela é uma defesa que é recorrente nas contestações bancárias, mas ela na prática ela não pega. Então, essa é a primeira
e a mais utilizada, tá? A segunda, que também é muito utilizada, a impugnação com relação aos laudos, tentando demonstrar que aquilo é uma prova produzida, né, de forma unilateral e que, portanto, ela não pode prevalecer dentro do processo judicial, né? Então, normalmente as instituições financeiras elas fazem essa impugnação com relação aos laudos, tentando descrever o seguinte: olha, nós não estamos diante de uma perícia judicial. E como não é uma perícia judicial, ela não pode prevalecer para fins de decisão judicial. Ela foi produzida pelo autor da demanda e, evidentemente, que essa prova vai ser tendenciosa para o pedido que foi feito pelo autor, tá? E aí entra uma grande questão e um ponto importante de estratégia do advogado. Quando da elaboração dos laudos, tanto de capacidade de pagamento quanto de sistema produtivo de quebra de safra, na medida do possível, deve-se demonstrar todas as alegações do perito com documentos. Tá? Então, por exemplo, uma quebra de safra por um problema climático tem como comprovar através de índices do governo oficiais. Né? Então, isso ajuda a quebrar essa alegação do banco. Né? Um problema relacionado a uma praga que ocorreu na lavoura. Às vezes, se você tiver notícias da região em que aconteceu, informando que aquela praga aconteceu na região, também auxilia em dar força aí ao laudo elaborado pelo engenheiro agrônomo, né? Entre outras coisas. Sempre que possível, tentar comprovar e trazer documentos comprobatórios que reforcem as informações trazidas pelo laudo agronômico. Até porque não vai ser possível produção de prova em cima da lavoura, porque se acontecer uma quebra de safra, já foi plantada uma outra lavoura no lugar e não existe mais possibilidade de se demonstrar a ocorrência daquela quebra no curso do processo. Então, por isso que, ao elaborar o laudo, ele precisa ser muito bem fundamentado. Tá? A mesma coisa para o laudo de capacidade de pagamento. É preciso que se demonstre, através de documentos da atividade rural, então o imposto de renda, notas de saída, notas de entrada, né? Notas de aquisição de insumos para demonstrar o custo de produção, né? Índices da CONAB que demonstram o custo de produção oficial estabelecido pelo órgão. Tudo isso auxilia muito em demonstrar a incapacidade de pagamento e dificulta a impugnação dos laudos. Por quê? Porque é baseados em documentos, tanto da produção como em índices oficiais do governo. Tá? Então, isso é muito importante. Essa é uma alegação constante das instituições financeiras e, então, cabe ao advogado saber, primeiro, apresentar laudos consistentes e, segundo, impugnar essa alegação trazida pela instituição financeira, justamente demonstrando, esses laudos estão todos fundamentados em informações comprovadas por documentos e índices oficiais. Tá? São pontos importantes aí e relevantes. E outra coisa, uma terceira que também é muito presente, é a impugnação do período de alongamento, né? Então, normalmente se pede um período de carência, né? 2 a 3 anos, vai depender do laudo de incapacidade de pagamento, e mais um período de parcelamento. Então, a instituição financeira demonstra como aquilo vai impactar no resultado da instituição financeira, né? Que aquilo não é proporcional, que aquilo é desarrazoado, que não há necessidade daquela repactuação nos termos solicitados no pedido de alongamento da dívida, né? Então, esse também é um ponto fundamental. Agora, cabe ao banco demonstrar e impugnar que não há incapacidade de pagamento naquele volume. Se o laudo é suficientemente forte, aquele período tem que prevalecer, pelo menos em tese. Né? Então, essas são três teses levantadas pelas instituições financeiras, né? E que você tem que saber como manejá-las e como impugná-las aí. Normalmente, via de regra, você vai se deparar com pedidos dessa natureza. Tá? Por fim, os bancos também alegam que quem está pedindo aquilo são produtores de resultado financeiro elevado e tudo mais, e que aquela impugnação
e pedido de alongamento não pode prevalecer ante a sua condição de grande produtor e tudo mais, né? E aí é preciso demonstrar que, no caso da atividade rural, o faturamento exigido para que seja pequeno ou médio produtor, ele é pequeno, né? Então, o faturamento anual do Pronaf, por exemplo, é até R$ 500 mil anuais, ano, né? Então, é um valor relativamente alto. O médio produtor até 2 milhões, né? De 500 a 2 milhões ano. Então, e muitos, a maioria se encaixa nesse perfil. Então, alguém que tem faturamento até 2 milhões não é grande produtor rural, é um médio produtor rural, quando muito, né? Além de tudo, o fato de ser grande produtor rural não exime de incapacidade momentânea de pagamento de uma necessidade de reestruturação, porque é importante destacar, o crédito rural se paga com resultado de produção e não com patrimônio. Não importa se o produtor tem grande patrimônio imobilizado, fazendas, por exemplo. O que importa é se ele tem condições de pagar a sua dívida rural naquele momento com aquela safra produzida ali. Certo? Então, eram essas as informações que tinham para passar para vocês hoje. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreve no canal. Tudo isso é muito importante para que a gente possa dar continuidade na atividade aí, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.